Fala amigos, aqui é o Walter e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os direitos autorais para imagens geradas com inteligência artificial, imagens e textos. Então, nesse primeiro vídeo de 2024, nós vamos tratar desse assunto. É um assunto aí recorrente, né? Um assunto bastante polêmico e que ainda gera muita dúvida, gera e vai continuar gerando muita dúvida e muita polêmica durante um bom tempo, já que se trata de tecnologias novas e revolucionárias sem precedentes na história da humanidade. Então, aí como comentário da Juliana, é, vou deixar aqui o comentário que ela fez perguntando sobre essa questão de direitos autorais, como a Amazon lidar com isso e outras plataformas também, como é que eles trabalham com essa questão de direitos autorais a partir de imagens geradas por inteligência artificial, imagens, texto, né, conteúdo. Por exemplo, no caso da Juliana, é um livro que ela está desenvolvendo. Então, ela quer vender na Amazon e ela quer vender na indústria. E ela quer saber como é que isso funciona. Nós já mostramos aqui em outros vídeos, né, como é que a Amazon trabalha com essa questão de direitos autorais para obras literárias, obras que usam, né, as IAs, o Midjourney, o Stable Diffusion para criar imagens, para criar texto, como o ChatGPT também, por exemplo. Então, a Amazon, ela mostra lá, ela tem um campo, né, no formulário de submissão de obra exclusivo para isso. Ela pergunta a quantidade de IA que você utilizou e a plataforma, né, a ferramenta de IA utilizada. No caso de texto, se ela foi feita com muito uso, né, tem muito ou pouco intervenção do artista, do criador, do autor, do ilustrador, né, naquele resultado, ou ele é feito totalmente, né, pelas inteligências artificiais. Então, é, a Amazon já saiu um pouco na frente nessa questão, para tratar essa questão do direitos autorais, se vai ser protegido ou não, né, pela essa questão do direitos autorais. Então, as plataformas hoje em dia, né? Então, as plataformas hoje em dia, elas não restringem e elas não deixam de receber, né, esse conteúdo gerado por IA. Só que o que hoje em dia tem em questão, né? O que hoje em dia se fala e o que hoje em dia se tem de resultados e de punições, digamos assim, para essas questões relacionadas a direitos autorais. A primeira coisa que se tem de punição em alguns casos aí que ocorreram, por exemplo, o cara ganha lá um prêmio, né, de pintura e de repente descobre-se, né, vê que ele criou esse material usando inteligência artificial. Ele não teve nada dele ali, ele simplesmente digitou um prompt, gerou a imagem, mandou imprimir e submeteu lá numa galeria. Aí ele venceu o prêmio, né, como a melhor obra, só que aí vão apurar, né, e vão descobrir que isso foi feito pelo Midjourney, por exemplo. Aí vão chegar à conclusão que essa obra não foi feita por ele, né? Essa obra ela foi feita por uma máquina, ela foi feita por modelo de inteligência artificial. E o que se tem, né, o que se define por direitos autorais. Então, de acordo com o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos, o copyright, né, que é o direitos autorais, é um tipo de propriedade intelectual que protege obras originais de autoria, assim que um autor fixa a obra em uma forma tangível de expressão, ou seja, quando ele publica essa obra, quando ele expõe essa obra numa galeria. Então, as obras são originais quando elas são criadas independentemente por um autor humano e tem um grau mínimo de criatividade. Ou seja, essa obra ela precisa ser criada por um ser humano e isso tem que partir, né, tem que vir da criatividade dele. Então, o que acontece quando você põe o seu prompt lá? Não é você que está criando aquela obra, não é você que está gerando aquela obra, você está dando uma instrução para digamos não, você está dando uma instrução para um modelo ou vários modelos de IA que estão rodando ali por trás, né, daquela interface, e é ela que vai fazer o trabalho, né, ela que vai gerar a imagem, vai buscar estilos, né, você pode inclusive no seu prompt definir esse estilo, e ela vai dar ali aquele resultado, mas ali não tem nenhuma interferência sua, então você não pode exigir os direitos autorais por aquela obra. Então, cita muito aí o caso do exemplo daquele macaco, né, que teve uma selfie, tirou uma selfie, né, fez uma selfie
Então, o fotógrafo, ele não tinha, o macaco estava muito arisco, né? Ele se mudou ali para aquela área, para aquela região, e de repente ali ele teve uma ideia, né, de deixar a câmera no tripé e que os próprios macacos pegassem essa câmera, né, e começassem a se autofotografar, gerar fotos, né? Então os macacos pegaram a câmera, começaram a se divertir, apertando os botões, vendo as imagens geradas, né? E o que ocorreu, né? Duas fotos, né, desse trabalho que ele fez com esses macacos, ganharam, né, ganharam prêmios, venceu, né, um concurso de fotografia. Inclusive uma foto, vou mostrar essa foto aí aqui na tela, né? Essa foto ela viralizou, o macaco tirando selfie, né? Bem interessante. Aí ele quis, e aí ele foi para, houve uma disputa, né, sobre questão de direitos autorais sobre aquela forma, sobre aquela foto, e a justiça britânica determinou que aquela foto fosse de domínio público, por quê? Porque não foi ele que tirou a foto, não foi ele que enquadrou aí aquele ângulo, apesar dele ter feito, né, toda a instalação ali do equipamento dele para capturar essas imagens não foi ele que fez, a imagem quem fez foi o próprio macaco. Então, animais, produtos, obras de artes, resultados, né, de expressões gerado por animais, por máquinas, no caso aqui a inteligência artificial, né, elas não são ou a pessoa que está ali por trás, ou a pessoa que fez o prompt, ou a pessoa que deu a câmera para o macaco, ela não pode exigir direitos autorais. Os direitos autorais são de domínio público. Então, o fotógrafo, ele ainda tentou recorrer, ele alegou que, como ele montou uma situação, né, montou ali um tripé, tentou ganhar ali a amizade do macaco, ele deveria ganhar uns direitos autorais por isso. No entanto, ele não teve sucesso, né, na alegação dele, uma vez que quem fez as fotos foram os próprios macacos, né? Então, de acordo com o escritório do Reino Unido, o escritório de direitos autorais, eles acrescentaram o seguinte: a questão de saber se o fotógrafo possui direitos autorais é mais complexa. Depende se o fotógrafo fez uma contribuição criativa para o trabalho, e esta é uma decisão que deve ser tomada pelos tribunais. Então, com isso, a imagem da selfie do macaco foi determinada para ser de domínio público, né? No entanto, o fotógrafo ainda reivindica, né, os direitos autorais pela foto que ele alega que é dele, né? Que ele armou a situação, que ele fez, ali montou a câmera. Aí essa questão hoje em dia ela é emblemática, ela pode servir como exemplo para a questão dos modelos de inteligência artificial. Nós estamos dando, né, os recursos, estamos dando as informações, o que a gente quer, inserimos ali naquela caixa de texto, né, em formato de prompt, como chamamos, né, e quem faz a criação, né, quem faz as fotos, entre aspas, né, é o modelo de inteligência artificial que está rodando ali por trás. Então, caímos no mesmo problema aqui do fotógrafo, né, nós estamos dando uma câmera, né, nós estamos dando a função, né, para uma máquina fazer as imagens. Então, as imagens, em tese, hoje em dia, elas são geradas por inteligência artificial, elas são consideradas de domínio público, digamos assim, porque você não pode registrar, dizer que essas imagens são criação sua. Outro caso é de um quadrinista, né, de um autor de quadrinhos americano, que ele também ganhou um prêmio relacionado à sua criação de quadrinhos, sobre a obra que ele fez. Aí descobriu que também os quadrinhos foram feitos por inteligência artificial. Aí o que aconteceu? O prêmio, né? Ele perdeu esse prêmio. Ele acabou sendo revogada a premiação dele e ele acabou não recebendo mais a premiação. Perdeu aquela premiação, já que a obra não foi feita por ele. Não houve um acréscimo de criatividade humana naquele resultado final. A obra foi feita totalmente por inteligência artificial. Como foi sobre aqui um pouquinho, eu ainda estou ainda organizando aqui o estúdio, então o áudio talvez saia um pouco ruim. E mais uma coisa, né, que eu gostaria aqui de colocar, pontuar, né, é essa questão aqui ainda sobre o escritório de direitos autorais dos Estados Unidos. Eles estão
trabalhando muito nessa questão aí de como definir direitos autorais para a inteligência artificial, né? Para obras geradas por inteligência artificial. E um ponto que expõe aqui: quando uma tecnologia de IA recebe apenas uma solicitação de um humano e produz trabalhos escritos, visuais ou músicas complexos em resposta, os elementos tradicionais de autoria são determinados e executados pela tecnologia, não pelo usuário. Ou seja, quem cria e quem faz a obra é a IA, é o modelo de inteligência artificial, é a máquina, não o ser humano. Então, é ela que determina o resultado final, não o ser humano. Então, ou seja, o ser humano ele não exerce uma finalização naquele resultado. O ser humano ele apenas instrui, né, a inteligência artificial a fazer a arte. É como se você contratasse um ilustrador e falasse que você quer, eu quero uma ilustração no estilo assim assado, eu quero que essa ilustração tenha muitas cores, sejam cores vibrantes, traços finos, eu quero esse personagem aqui, e o ilustrador vai lá e vai desenvolver. Então, o trabalho é dele, a obra é dele, o resultado final é decorrente da criatividade, do talento do ilustrador, não sua. Entendeu? A mesma coisa se aplica com uma máquina, com a inteligência artificial. Você vai dar as informações, mas o resultado não é seu, o resultado é da máquina que criou. É ela que fez, é ela que gerou o resultado, entendeu? Como eu consigo ter direitos autorais sobre obras geradas por inteligência artificial? Que eu vou lá e instruo ela a gerar. Você dando o máximo possível inserindo o máximo possível da sua criatividade, do seu toque como autor na obra. É isso que eu sempre falo, desde os primeiros vídeos. Não usar a inteligência artificial como com uma versão digital sua, digamos assim, né? Nem seria a sua versão digital, nem a minha versão digital, porque nós somos limitados. Mas, tipo, você usar a inteligência artificial para aperfeiçoar seu texto, aperfeiçoar uma ilustração, melhorar uma coisa ali, um trecho, pedir uma leitura crítica, e não pedir para a inteligência artificial fazer o material e você pegar ali pronto e acabado e publicar. Logicamente que esse material não é seu, logicamente que essa autoria não é sua, que esse resultado intelectual não é produto e não é resultado da sua criatividade, da sua inteligência. Então é bom pensarmos dessa forma, é bom agirmos e olharmos para essas tecnologias como ferramentas complementares à nossa capacidade de criação como autores, como ilustradores, como pintores, como músicos, como escritores, né, em geral. Então, pessoal, é isso. Outro problema é essa questão das imagens que são geradas pelos modelos de inteligência artificial. Ah, como assim, Walter? É simples a situação. Simples e que não é tão simples, é altamente complexo. Essas inteligências, esses modelos de IA, né, elas precisam ser treinadas, né, por uma grande quantidade de dados. Eu quero gerar imagens de altíssimo detalhe, altíssima resolução, altíssimo nível de realismo. Então, o que eu preciso fazer para esse modelo gerar esses resultados? Eu preciso inserir dados, informações. Por exemplo, eu quero aprender a programar um site, eu quero aprender a fazer um site em JavaScript, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou consumir informações sobre isso, eu vou precisar estudar sobre isso. Logicamente que o nosso tempo de obtenção de dados, né, que a gente chama de conhecimento, não é o mesmo de uma máquina, evidentemente. Né? Só que para a máquina gerar aqueles resultados, ela precisa consumir dados, informações. E quando ela consome informações, ela está consumindo obras, textos de terceiros. E é aí que dá o problema, né? Que vem ocorrendo atualmente. Né? Por exemplo, recentemente, no janeiro do ano passado, uma dessas empresas de imagens que disponibiliza imagens públicas, a Jet Imagens, ela processou o Tribunal de Londres alegando que a Stability, que é a empresa responsável pelo modelo do Stable Diffusion, que infringiu as leis de propriedades de conteúdo, de conteúdo. Né? Então, a Stable Diffusion, ela recebeu esse processo, né, respondeu por esse processo, porque ela utilizou as imagens do banco de dados da Get para servir de treinamento para gerar suas imagens.
Não sei se você gera imagem aí aí já tem um tempo. Logo no início, ali mesmo, pelo meado de março do ano passado, você podia ver que aparecia às vezes até a logo, né, desses bancos de imagem. Então, não sei se ainda hoje aparece, eu não vi mais, no caso, né? Posteriormente, já no mês de fevereiro daquele mesmo ano, 2023, a Stable Diffusion foi processada ela foi processada novamente pela Getty Imagens, só que agora nos Estados Unidos, que a Getty ela alegou que a Stable Diffusion copiou mais de 12 milhões de fotos do banco de imagem deles. Nesse caso da Getty, ela emite uma licença para desenvolvedores de IA poder usar, né, o banco de dados para treinar novos modelos. Então, a Stable Diffusion ela não obteve essa licença e mesmo assim ela usou o banco de dados da Getty Imagens para treinar o modelo Stable Diffusion. O que aconteceu, a resultante disso foi esse processo. Então, era um problema que eles poderiam não ter tido, né, se eles tivessem adquirido a licença junto à empresa de banco de dados, né, de banco de dados de imagem. Outro problema que a Stable Diffusion, a Midjourney também, né, e a DreamArt tiveram posteriormente foi com próprios autores de autores americanos, né, artistas americanos, digamos, melhor dizendo, né, que são pintores, são artistas visuais, eles alegam, né, que esses modelos de essas ferramentas, elas violaram os direitos autorais ao utilizar o estilo de obra deles, a copiar algumas vezes a obra deles. Então, os resultados gerados, muitas das vezes correm esse risco, né? Temos esse risco aí, de repente, dessas imagens acabar, como a IA, ela vai aprender e ela vai adquirir, digamos, conhecimento, vai adquirir dados de uma forma desumana, né? Muito rápida, além muito mais do que a gente. Porque, tipo assim, uma coisa é você olhar, né, vários estilos e depois criar uma obra, né? Isso todo ser humano faz. Daí vem o ditado que nada se cria, tudo se copia, né? Mas nós chamamos de inspiração isso, né? Ah, vamos olhar essa obra aqui, eu vou ler um pouco aqui o Bukowski, vou ler aqui um pouco o Henry Miller, vou ler aqui o Machado de Assis, vou ver aqui o Lima Barreto. E daí, baseado nessa literatura, eu vou desenvolver o meu estilo, né? Eu vou me inspirar nesses mestres da literatura, né, para desenvolver a minha obra. Isso é anos de leitura, né, anos de dedicação, para me gerar um texto que às vezes o cara vai dizer, que eu vejo a influência do Bukowski nessa obra. E ele não vai dizer que eu copiei o Bukowski, ele vai dizer que eu tenho uma influência dele. A mesma coisa, algumas pessoas relacionam com a IA, né? Ela vai aprender, só que a forma como ela aprende, como ela pega esses dados, é absurdo, entendeu? É muito veloz, não tem nem como comparar com o ser humano, né? E está gerando esses problemas, né? Ela está gerando imagem baseada, mas muitas das vezes, não agora, né? Mas no início do ano, lá pelo meio do ano passado, o que acontecia é que às vezes aparecia a própria logo da própria plataforma, digamos que Pixabay, a própria Getmart, aparecia lá logo deles, às vezes no resultado de um prompt, de uma geração de imagem por IA, da Stable Diffusion, por exemplo. Então, a questão isso vai trazer problema para mim como criador, como autor, como uma pessoa que está produzindo um livro, usando essas imagens no livro? Não vai trazer problema nenhum para você. O que vai acontecer é que, se você usar essas imagens e esses resultados aí diretamente, sem nenhum tratamento, sem você não dar a sua cara, a sua mão, dar o seu toque, ou então usar isso como ferramenta para melhorar a sua escrita, melhorar o seu resultado de imagem, você não vai poder exigir direitos autorais sobre isso, entendeu? Você não vai poder exigir, eu vou processar o fulano porque ele está usando a minha imagem aqui no livro dele, ou numa capa de livro, ou numa capa de caderno de agenda. Então não vai poder fazer isso, porque essa imagem você não vai ter como comprovar
que você gerou, que você criou essa imagem, entendeu? Porque essa imagem foi criada por um modelo de inteligência artificial, essa imagem foi criada por uma máquina. Lembra do exemplo do macaco, né? Então, não foi o fotógrafo que tirou a foto, apesar de ter fornecido todos os equipamentos para o macaco tirar a foto, foi o próprio macaco. Então, os direitos autorais não é dele, e nem do macaco de domínio público, né? Porque o macaco ele não vai poder, é um animal, né? Não vai poder exigir direitos autorais e ganhar dinheiro com isso, e nem exigir premiações por isso. O que acontece é que fica de domínio público. Então, esses pontos, né? Eu espero ter esclarecido nesses pontos. Uma coisa se pergunta muito é como, onde isso vai dar, né? O que isso vai acontecer daqui a alguns anos, se de que quando começou a estourar isso mesmo foi em dezembro de 2022 para 2023, né? A questão é tipo onde nós vamos chegar, né? Com isso tudo? Será que vai haver um consenso? Será que vai haver leis que vão regularizar essa questão do uso da inteligência artificial? Como é que isso vai se dar, né, daqui com alguns anos? A resposta é que é um caminho sem volta. E que nesse caminho aqui não tem volta, vão haver ainda muitas polêmicas, vão haver muitos problemas que, com o tempo, serão resolvidos, né? Vão sendo resolvidos. A questão é como nós fazemos uso disso. Fazemos uso disso de uma maneira consciente, ética, estamos fazendo uso dessas inteligências artificiais para nos potencializar como seres humanos, ou estamos fazendo uso dessas inteligências artificiais para nos substituir de fato, para acabar com a nossa criatividade, para nos deixar de muleta, ou completamente incapacitados, né? Porque se a IA fizer o nosso livro, se a IA fizer nossas imagens, se não tiver nenhuma interferência nossa, como vai ficar, né? Como vamos ficar? Como é que fica? Tu vai poder se considerar um escritor? Tu vai poder se considerar um ilustrador, um músico? Não, porque a sua função está sendo feita por máquina. Né? Então, gente, é isso. É um caminho sem volta, as coisas vão avançar e vão avançar muito. Estamos diante de uma tecnologia que não tem precedentes, ou seja, não foi criado nada antes. Então, nós não sabemos o que pode acontecer, nós não sabemos nem as consequências reais disso. Então, nós sabemos que a gente pode utilizar, mas não é por isso que tu vai deixar de usar, né? Comida, não sei o que, não. Usa, tira o melhor proveito possível para ti. Só não te prejudica com isso. E só não usa isso de forma que não seja ética. Então, que você possa ter sucesso com a sua obra, que você não venha perder a sua criatividade, que você não venha se anular usando essa questão usando essas ferramentas. Né? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenham tirado a dúvida de vocês aí. Vamos tentar trazer mais vídeos sobre isso, e mais vídeos sobre como publicar seu livro, como criar diagramação, como fazer uma boa diagramação de livro. E vamos seguindo em frente. Obrigado aí pelo apoio e até o próximo vídeo.